Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Pisco e eu sou do canal RP Descomplicado. Hoje continuaremos falando sobre os módulos de back-office. Já falei sobre os principais módulos, compras, financeiro, vendas e estoque. E hoje vou falar dos módulos complementares. E por que módulos complementares? Porque o módulo de contabilidade, patrimônio e fiscal você pode adquirir e implantar de acordo com a necessidade da sua empresa. Você precisa ou não desse módulo? Você faz internamente a sua contabilidade, o seu fiscal, ou você faz com um escritório contábil? Se for com um escritório contábil, você não tem essa necessidade. Se for interno, você vai ter a necessidade desses módulos. Então, por isso que eu coloco aqui como módulos complementares. O primeiro módulo que vamos falar é a respeito do módulo de contabilidade. O módulo de contabilidade, ele recebe informações de todos esses módulos que aqui estão. Estoque, compras, faturamento e financeiro. Os mesmos que falamos anteriormente. E também o módulo de patrimônio, onde vamos falar mais para frente. Por isso que o módulo de contabilidade, ele pode ser, dependendo do produto que você for implantar, que você adquiriu, por último, porque primeiro precisamos implantar todos esses módulos para depois, no final, fazermos toda a parte de contabilização, de notas recebidas, de notas emitidas, de baixas financeiras, de estoque realizado do mês e também da depreciação do patrimônio. Alguns produtos, eles nasceram primeiro na contabilidade, por isso que às vezes é necessário que comecem pela contabilidade, mas principalmente os internacionais. Os nacionais, como a gente tem essa possibilidade de terceirizar a contabilidade, a gente pode implantar por último para facilitar o trabalho dos demais módulos. E o que você vai fazer dentro do módulo de contabilidade, então? Se você recebe todas essas informações, você vai precisar parametrizar o sistema. Para isso, você precisa ter um plano de contas, onde você vai ter as suas contas de ativo, passivo, despesas, custos e receitas. Cada empresa possui um plano de contas dela, mas você pode usar outros padrões usados aí em faculdades, em empresas como IOB, PwC e assim por diante. Então, todo esse plano de contas é cadastrado de acordo com a empresa do que o contador utiliza e os sistemas, os módulos, vão fazendo os débitos e créditos, que é o que a gente chama de lançamento contábil. O exemplo que eu gosto de dar é na aquisição de um carro. Então você comprou o carro de R$40 mil, ele vai entrar lá no ativo. E a despesa, o pagamento, vai entrar lá como pagamentos a fornecedor, que vai ser o crédito. Então você vai ter os 40 mil, menos 40 mil, zero, beleza. O lançamento contábil está feito de forma correta. Se de repente você parcelou, você vai colocar fornecedores a pagar e vai reduzindo esse valor a cada mês. Então, tudo isso o sistema, de forma automatizada, pode fazer, desde que você parametrize muito bem essas informações. Algo muito importante para falar é que dentro do módulo de contabilidade você tem a sua visão por competência, ou seja, é aquilo que já aconteceu. Não é como o financeiro que você está vendo no exato momento como está a situação financeira da sua empresa. A competência você vai ver o que aconteceu no mês anterior. Então, essa é uma diferença grande, a visão por competência. E por esse motivo, você, apesar de ter o orçamento contábil, você não vai conseguir bloquear uma informação contábil porque ela já aconteceu. Então, o orçamento contábil ele é cadastrado mês a mês para todo o plano de contas, para que você consiga verificar se aquilo que você preveu está dentro daquela previsão que você fez. Se você teve lucro, se você teve prejuízo e assim por diante. Dentro do orçamento contábil, podemos trabalhar com o centro de custos, onde a gente pode fazer o rateio. Então, você comprou um determinado item que vai ser dividido entre o setor administrativo e o setor de informática. Então, o orçamento contábil, junto com o módulo contábil, todos esses módulos, vai conseguir fazer o rateio pelo centro de custo de forma correta. Um assunto também importante tratar sobre a contabilidade, se você faz internamente, é o SPED contábil.
Importante analisar junto com a empresa se a empresa que você está adquirindo possui o SPED contábil. E o que é o SPED contábil? É mandar todo o livro contábil para a Secretaria da Fazenda. Então, ela tem um plano de contas padrão do governo, onde você tem que fazer os deparas para o seu plano de contas. O sistema vai gerar esse arquivo de acordo com o layout fornecido pela Receita Federal, pela Cefaz, e você então vai enviar esse arquivo a cada ano. E o módulo de patrimônio? O que ele faz? Ele controla todos os ativos de uma empresa. Então as máquinas, imóveis, veículos, utensílios, móveis, tudo isso é cadastrado dentro do módulo de patrimônio. Para quê? Para que você faça a depreciação, que é contábil, dentro desses patrimônios. Então ali você pode ter o controle total dos seus ativos, podendo saber até qual a plaquinha que você possui, qual é o tempo de depreciação, ele é de cada tipo de ativo, ele tem um tempo de depreciação diferente. Então o sistema faz esse cálculo automaticamente e você pode até fazer o controle. Qual a empresa que vai cuidar, quem é da empresa que está cuidando desse patrimônio e assim por diante. E por que o módulo de patrimônio é importante para uma indústria, por exemplo? Porque você tem o crédito de ICMS do ativo permanente, ou seja, o CIAP. O que é o CIAP? O CIAP é um crédito, como já diz o próprio nome, onde você compra uma máquina, por exemplo, que você vai fazer o investimento, você vai pagar ICMS em cima dele e depois você pode recuperar, restituir este valor do ICMS de acordo com o tempo de depreciação. Por que o governo faz isso? Para estimular a compra de novas máquinas, aumentar o uso e, obviamente, além de dar mais receita para o governo, empregar ainda mais. Então, apesar de ser em cima da depreciação do equipamento, você pode utilizar o CIAP para restituir o ICMS desse ativo permanente adquirido. Se você tem muitos ativos, você pode também utilizar a manutenção de ativos. Ele pode ajudar você a controlar suas manutenções corretivas e preventivas. Nós vamos falar mais sobre esse módulo mais para frente, mas vale a observação. E o módulo fiscal, como funciona? Eu vou mostrar para vocês através de uma linha do tempo. Então, os módulos de compras e faturamento vão estar fazendo os recebimentos e emissões de notas fiscais diariamente, praticamente. Várias notas fiscais. E é esses módulos, que vão calcular os módulos fiscais. Pode ser que ele utilize um módulo fiscal, pode ser que ele mesmo calcule. Isso aí depende da concepção do RP que você está adquirindo. Vale a pena conversar com o seu fornecedor. A partir daqui, é uma opção na implantação ou não. Depende se você faz o fiscal interno na sua empresa ou se você tem um escritório contábil que faz tudo isso para você. Se você faz internamente, aí o sistema vai fazer a apuração desses impostos para você. Se você não faz, você tem que gerar um arquivo texto e mandar isso para o seu escritório contábil, de todas essas informações aqui. Mas se você tem um módulo fiscal interno, que é o que a gente está tratando aqui nesse momento, o módulo vai fazer a apuração, onde ele vai somar e diminuir todos os recebimentos e emissões, e então ele vai analisar se você vai pagar ou se você vai restituir um imposto dentro da sua empresa. Então ele vai somar isso mensalmente e depois, um determinado período do mês, dependendo do imposto, dentro do calendário de impostos, você vai rodar esse processo e o módulo vai mostrar se você vai pagar ou se você vai restituir algum imposto. Analisando friamente, parece que o módulo fiscal faz pouca coisa. Mas, infelizmente, como moramos no nosso país, onde tem muitos impostos a serem utilizados, o módulo fiscal se torna uma preocupação. Esse aqui são alguns dos impostos mais utilizados. Lógico que tem muitas dependências, mas que depois eu vou explicar as dependências dos impostos que vão incidir dentro dos seus produtos, mas aqui são alguns exemplos. Imposto de renda, imposto de produto industrializado, ICMS, que é estadual, o PIS e o COFINS, o imposto de importação, se você faz uma importação de algum determinado item,
E a substituição tributária, o ICMS substituição tributária, que é o quê? O governo antecipa o recebimento do ICMS de toda a cadeia. Então, se você produz um produto, vende para um distribuidor, esse distribuidor para um revendedor, esse revendedor chega no cliente final, ele antecipa o recebimento desse ICMS para que na cadeia esse ICMS não se perca. Então, por isso que existe esse ICMS substituição tributária, para o governo receber antes. Então, quais são as dependências que você tem para o cálculo de um desses impostos ou até mesmo de outros, dependendo do seu segmento? Depende da localidade da empresa e até mesmo do cliente. Então, se eu vendo no estado de São Paulo para o estado de Minas Gerais, eu vou pagar um imposto diferente. O segmento da empresa e do cliente, que daí você pode ter diferentes tipos. O porte da empresa, se ela é de lucro real ou se ela é de lucro presumido, também pode diferenciar esses impostos, seja a empresa ou seja o seu cliente. O NCM do produto. Então, cada produto possui um código e esse código é que vai mostrar qual que é o NCM, a nomenclatura comum ao Mercosul, e é ele que vai mostrar qual que é o percentual de incidência desse produto em cada um dos impostos, se vai incidir no imposto, se não vai. Por exemplo, no estado de São Paulo, se não acabou ainda, a farinha não paga ICMS. Então, é um exemplo que eu estou dando. Então, o NCM da farinha, dentro do estado de São Paulo, ICMS é zerado. Então, é um controle que você precisa fazer e o sistema tem que calcular tudo isso. Outra coisa é o valor base da nota fiscal. Esse é um assunto que tem que ter muito, porque que o módulo fiscal é importante. Porque, infelizmente, nós brasileiros pagamos imposto sobre imposto. Que o valor base nunca é somente em cima da nota fiscal, é sempre em cima de cada imposto que é calculado, então tem que saber a sequência correta. Se você emite muitas notas fiscais, imagine a dificuldade de fazer isso tudo de forma manual, não é mesmo? Por isso que o módulo fiscal é muito importante, ligado ao módulo de compras e ao módulo de faturamento. Outro assunto tão importante que preciso passar para vocês é o SPED. Hoje nós temos o SPED fiscal, contribuições já em funcionamento, onde a gente vai praticamente levar o nosso livro fiscal diretamente para a Secretaria da Fazenda. E isso é mensalmente, tá? Vamos ter também agora o REINF. O que é o REINF? O REINF é o envio de informações em cima de ISS, ou seja, o Imposto sobre Serviço. Então, esse REINF vai começar agora, junto com o advento do E-Social, que eu vou explicar mais para frente. O REINF eu também vou explicar com mais cuidado lá para frente, mas é uma coisa que quem vai fazer agora é o módulo fiscal, não vai ser mais folha de pagamento. Então, se você contrata muito serviço, é importante prestar atenção neste módulo. Muito bem, pessoal, e esse foi o vídeo que comentamos o restante do nosso back-office. Falamos sobre os módulos complementares. Além daqueles 4 principais, compras, financeiro, vendas e estoque, nós temos outros 3 módulos que podem ser importantes para a sua empresa: contabilidade, fiscal e patrimônio. Se você tem esse trabalho dentro da sua empresa, é importante procurar um produto que tenha todos esses módulos para você. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Se você precisar de alguma ajuda, crítica, sugestão, pedido de socorro, mande um e-mail para mim, vitor.pisco@rpdescomplicado.com, ou então me procure pelo Facebook, facebook.com/rpdescomplicado, tudo junto, que eu posso te ajudar. Muito obrigado e até a próxima!